Olá, nós estamos dando início a uma série de estudos a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos estudar cada igreja e Deus tem falado muito comigo. Ele me deu a graça, e a experiência de poder estar na Turquia visitando algumas delas nesse período. Essas igrejas, elas são datadas da época onde João ele estava na ilha de Patmos, depois de um tempo de perseguição, depois de um tempo dele ser excluído também e levado a essa ilha. Ele teve essas visões a respeito das igrejas que haviam na época. Então, eu convido você a participar, a acompanhar cada estudo que nós teremos a partir de agora. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembro-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós estamos em Sardes, uma das igrejas, das 7 igrejas, onde João, na ilha de Patmos, escreveu a respeito dessas igrejas que haviam na época, e 5 delas foram exortadas ao arrependimento e que elas voltassem para o Senhor e teriam também recompensa, e 2 delas foram dignas, estavam andando dentro dos princípios da palavra, eram igrejas de certa forma perseguidas, mas que permaneciam na essência e no fundamento de todo o evangelho. Então, aqui em Sardes foi uma igreja que, como eu li logo no começo, é uma igreja que ela tinha a aparência de viva, mas ela estava morta. É a única igreja das 7 igrejas onde o Senhor não fala nada a respeito de coisas boas que ela teria, obras, amor, fé, nada. Ele vai direto exortando essa igreja, que a aparência dela tinha nome de viva, mas ela estava morta. Ela estava prestes a morrer por causa da falta de fruto, por causa da falta de busca. Era uma igreja que não era perseguida, uma igreja que não teve perseguição romana, uma igreja que não teve perseguição nem dos judeus que se diziam judeus. Viviam de uma forma declarando o nome de Jesus, mas eles estavam mortos. Eles não haviam frutos em nada. O Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que isso significa para nós? Como que eu consigo compreender essa parte dessa passagem a respeito da carta, à igreja de Sardes? Aqui o Senhor está declarando: eu tenho o controle dos 7 Espíritos, eu tenho o controle das 7 estrelas, então que tudo estava no controle do Senhor. Tudo estava na mão dele e tudo ele podia ver, tudo ele via. Por mais que a aparência de Sardes, eles tinham uma aparência boa, eles tinham uma aparência que estava tudo bem, que estava tudo indo muito bem, que tudo estava sendo indo bem, completamente bem das suas próprias vidas, da igreja, onde eles não tinham problema, onde eles tinham avanço, mas na verdade o Senhor está dizendo que ele tinha controle de tudo e tudo ele via. Tudo ele conhecia, porque ele falou assim: eu conheço as tuas obras. Então ele sabia dentro do coração deles o que acontecia. Ele sabia nos lugares mais escuros. O Senhor conseguia ir lá com os olhos dele, conseguia ver o mais profundo do que estava acontecendo dentro da igreja e com o povo. E assim é conosco. Isso é muito claro quando nós começamos a compreender, a ler e a meditar sobre a igreja de Sardes, é que eles eram hipócritas, eles eram um povo, uma igreja hipócrita. A aparência, eles tinham uma aparência muito boa, mas eles não eram.
E é uma coisa que nos nossos dias nós somos todos os dias jogados a isso. A parecer que está tudo bem, que somos bem-sucedidos, que temos tudo, que somos os melhores pregadores, que somos os melhores pastores, que somos os melhores crentes. Na verdade, a gente tem lutas, a gente tem dificuldades, a gente serve um Deus vivo e nós estamos vivos. Então, todos os problemas também que podem ter na nossa vida, que não são as coisas tão bonitas, né, para o mundo ou para as pessoas, o Senhor faz com que seja transformado, mudado, que haja mesmo um lugar de testemunho para os povos, testemunho para as pessoas. E a igreja de Sardes, por isso que ela não tinha efeito, por isso que ela não provocava aqueles que não seguiam a Jesus. Ela não provocava, porque tudo a aparência era muito boa e às vezes a gente acha assim, vamos mostrar que a igreja está tudo bem, vamos mostrar que a aparência é muito boa, somos os melhores, é a melhor coisa se converter, a melhor coisa é estar com Jesus, e é a melhor coisa. Mas eu estou dizendo essa capa de fora, né? E ser pessoas sem reação verdadeira diante dos sentimentos. Isso não chama atenção, porque o mundo está cheio de dores, o mundo está cheio de aflições. Eles querem o que é real e não o que é irreal. Então, que nós, como igreja, venhamos tirar essa hipocrisia de tentar mostrar que está tudo bem, que nós estamos tudo bem. Não, nós estamos em um processo de santificação, nós estamos em um processo de transformação. Nós estamos em um processo de realmente ser preparado para ser levado pelo Senhor. Por isso que Sardes também fala a respeito das vestes, né? É a veste, é Ele que nos dá. Ele nos dá. Então, o nosso ato é o quê? De se vestir com elas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui o Senhor está dizendo, está falando para a igreja, né, de Sardes. Então, o que ele está dizendo aqui? Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido. Então, quer dizer, a palavra foi pregada, a mensagem chegou até eles. A mensagem verdadeira, com fundamento cristão, com que o Senhor Jesus tinha deixado. Então, eles não teriam nem desculpa de dizer, não, foi ensinado errado, nós não sabemos, não chegou para nós como realmente deveria chegar. Não, aqui ele está dizendo, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, que a palavra do Senhor seja guardada em nossos corações nesses dias, que a palavra do Senhor seja o fundamento das nossas vidas, porque se ela for o fundamento, o arrependimento virá de uma forma muito clara para nós. E não será um problema, mas será o lugar, sabe do que? De libertação, o lugar de alegria, o lugar de poder ser vivo e não morto. Essa é a sinagoga que eles escavaram, né? É fantástico o que eles fizeram nesse lugar. Estava tudo soterrado e eles fizeram toda a escavação e reconstruíram alguns pontos que eles conseguiram ver. E então nós vemos mosaicos no chão, é muito lindo. Esse lugar atrás, aonde que está aqui atrás, com certeza esse era o lugar da Torá, né, dos escritos judaicos que tinha. Então é uma sinagoga muito grande. Como eu disse, na igreja de Sardes ela não era perseguida. Ela não teve perseguição de judeus, ela não teve perseguição de romanos. A população praticamente não perseguia. Então isso era uma das... O porquê que ela é considerada morta, né? Ela tinha aparência de viva, parecia que estava tudo muito bem, mas ela estava morta. Então nós vemos nas outras igrejas onde a comunidade judaica era muito grande, sempre havia uma resistência dos judeus com os cristãos. E na cidade de Sardes não. Algo que é muito interessante nessa sinagoga são os mosaicos que estão no chão. Eles são fantásticos, são lindos demais. Havia mosaicos também nas paredes, então essa sinagoga era muito bonita. É interessante a história de Sardes, porque Sardes foi uma cidade fundada há muito tempo, muito antes, né, do tempo romano, muito antes desse período da igreja, e era uma cidade muito próspera. Então a gente pode ver em volta que tem várias montanhas. Ela ficava em cima de uma dessas montanhas e não tinha como ter acesso. Então, uma das coisas que acontecia em volta do que se falava de Sardes era a proteção dela.
era uma cidade protegida, uma cidade que não havia invasões e nada. E porque um espia, né, do inimigo olhou como que eles entravam e saíam dessa cidade, escaladores conseguiram entrar dentro da cidade e a partir disso ela foi dominada várias vezes. Então, assim, é uma cidade realmente assim que cresceu, ela foi muito importante, né, nesse período, ela foi realmente nesse período e antes, acharam ouro aqui, então realmente foi uma cidade importante dentro de toda a história, mas já no tempo da igreja primitiva ela já não tinha tanta fama assim, mas ela ainda ela estava crescendo, era construída, muitos judeus vieram para cá. Vocês vão ver que tem uma sinagoga, uma das maiores sinagogas da região, de todas as cidades aqui em volta, é uma das maiores. Então é fantástico toda a construção, tinham muitos judeus e isso é uma das coisas que me chama muita atenção, porque não havia nada de perseguição, não havia nada que essa igreja, né, que a igreja pudesse confrontar o povo, confrontar os romanos, confrontar os judeus, nada. Então a gente vê que realmente era uma igreja morta, é uma igreja que não tinha efeito dentro da cidade, dentro do povo, não havia nada. E o que o Senhor fala, né, para ela, ele termina dizendo que havia poucos com as suas vestiduras brancas. Então assim, o que são as vestes? O Espírito do Senhor, ele nos dá vestes para que a gente possa se vestir com elas. Isso são atos, isso são as nossas atitudes, né? São os atos de justiça dos santos. Então, isso deixa claro para nós que poucas pessoas, elas tinham esses atos de justiça. Elas andavam segundo os princípios, elas andavam segundo os mandamentos, elas andavam segundo a palavra, mas eram pouquíssimas. Então, o pouquinho que tinha ainda, para não morrer, o Senhor pede, como diz: tens contudo umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.